Durante a primeira parte da história de One Piece, a maior fonte de poder na obra era as Akuma no Mi, mas com o tempo foram aparecendo cada vez mais frutas absurdamente poderosas, que faziam de seus usuários praticamente invencíveis. E então, para não tornar o power scaling do anime baseado totalmente em quem tem o poder da fruta mais forte, o autor de One Piece, Eiichiro Oda, introduziu o Haki. O Haki é um poder que fica adormecido em todas as criaturas do mundo, e quando despertado, permite usar da sua força mental e determinação para manifestar basicamente 3 poderes: a cor do armamento, a cor da observação e a cor do conquistador. O motivo desses hakis serem referidos assim é por causa de sua tradução. Saibam que cor e haki ditos nesse vídeo é a mesma coisa. E antes de irmos para a explicação, tenho que avisar que esse vídeo contém spoilers, então quem ainda não chegou até os capítulos atuais, fiquem espertos. Valorizem a experiência de vocês, One Piece é um dos melhores mangás e animes de todos os tempos. Não deixem um mero vídeo no YouTube estragar a sua experiência. Tendo dito isso, vamos às explicações. O primeiro deles é a cor do armamento, também conhecido como Busoshoku Haki. Inicialmente é dito como a capacidade de criar uma espécie de armadura espiritual invisível. Entretanto, isso foi alterado para uma armadura negra. Muitos fazem confusão nessa parte e acham que Haki negro e Haki invisível são coisas diferentes, mas na verdade não são. Originalmente, o autor queria realmente que a cor do armamento fosse uma armadura invisível, mas justamente por ser invisível, não daria para saber quando alguém está usando, poderia gerar confusões. Daí houve uma mudança e o Busoshoku Haki se tornou a armadura negra, a fim de facilitar o entendimento do espectador. Por isso, sempre que vocês verem o punho ou outras partes do corpo dos personagens ficando preto do nada, isso é o Haki do armamento, ou cor do armamento. Tendo dito isso, quais as capacidades desse Haki? Bom, vamos lá. Ele é usado principalmente para ataque e defesa, servindo para potencializar golpes e fortificar partes do corpo para se defender. Vale ressaltar a maior particularidade desse Haki: a capacidade de tocar os intangíveis, ou seja, acabar com a invulnerabilidade dos Logia, que sempre causavam muita dor de cabeça para todo mundo, pois eles não poderiam ser tocados ou feridos. Usando a cor do armamento, você consegue bater nos corpos originais deles, como Rayleigh fez com Kizaru. Em Sabaody ninguém estava conseguindo encostar no Kizaru, porque ele era intangível. O único a fazer isso foi o Rayleigh, usando seu Haki do armamento. Ele tocou na perna de Kizaru, mesmo em sua forma de luz, e redirecionou o ataque, salvando a vida do Zoro. Seguindo, temos o embuimento, que é outra capacidade dessa cor. Gira em torno do ato de passar o Haki do armamento para objetos, a fim de torná-los enrijecidos e fortificados, como o Zoro faz com as lâminas de sua espada, melhorando-as no corte e na dureza. Além disso, é possível fundir a cor do armamento com as Akuma no Mi, tornando as suas propriedades uma só. Um exemplo disso é o Luffy, que em sua quarta marcha imbui o Haki negro com a borracha do seu corpo e se torna resistente, ao ponto de se tornar quase imune a cortes. Entrando nas suas formas avançadas do Busoshoku Haki, temos a emissão, que é o ato de fluir o Haki pelo corpo. Diferentemente do armamento básico que só enrijece e fortifica um membro, a emissão cria uma energia em volta do membro hackeado, que o permite atacar inimigos à distância. Também é possível expulsar ou repelir essa mesma energia em alta velocidade, mandando o oponente para longe, como Rayleigh fez com o elefante gigante em Rusukaina, enquanto explicava para o Luffy como funcionava o Haki. Seguindo, temos a destruição interna. Vale ressaltar que essa é uma evolução do anterior, porque consiste na utilização da energia extra criada pela emissão para causar dano interno. Pense como se a energia se tornasse intangível, então atravessasse a matéria tocada pelo punho e logo depois se tornasse tangível, como no estágio anterior, emissão. Esse ato faz com que o alvo dos ataques do usuário de destruição interna seja danificado internamente, muito útil para causar dano grave em inimigos, podendo matar facilmente se direcionado em órgão vital, como o coração. A segunda forma de Haki é a cor da observação, que também é dividida em alguns estágios, do mesmo jeito que o armamento avançado. Primeiramente temos o despertar das vozes, o poder de sentir a presença dos seres à sua volta. Kobe, durante a guerra de Marineford, despertou sua observação. Começou a ouvir a voz de alguns soldados pedindo ajuda e morrendo logo em seguida. O segundo envolve a capacidade de sentir a presença das coisas inanimadas à sua volta, não se limitando mais a sentir presença apenas de humanos e outros seres vivos. E o terceiro é saber a intenção daqueles à sua volta, permitindo o usuário antecipar seus movimentos. Enfim, é o poder mais útil da observação básica, a premonição.
Alguns usuários desse poder foi o Enel e as Cujas, ainda no pré-time skip, que desviaram dos ataques do Luffy facilmente. Outra capacidade desse haki é saber o quão forte é aqueles sentidos pela observação. Por exemplo, o Rayleigh dizendo que existia vários animais em Hirusukaina que poderiam derrotar o Luffy. Sendo assim, esses são todos os poderes básicos da cor da observação. Se acaso um usuário treinar muito a sua observação, ele pode alcançar a visão do futuro, um haki avançado. Sua capacidade gira em torno de literalmente ver o futuro. Simples assim, o usuário consegue ver cenas no futuro, mas sem muito contexto. Isso é muito útil não só em lutas, mas em prever acontecimentos que ainda não ocorreram no presente, sem necessidade de saber a intenção dos outros. O melhor exemplo desse poder é o Katakuri, que conseguia ver alguns segundos à frente no tempo, uma habilidade realmente impressionante. Existem apenas duas fraquezas: uma cor de observação igualmente poderosa, não precisa ser haki do futuro, e uma velocidade muito grande. Dois personagens negaram os atos do Katakuri usando esse poder, o Luffy e o Sanji. O Luffy, através da rapidez absurda da Gear 4 Snakeman, conseguia acertar o Katakuri mesmo ele vendo no futuro. E o Sanji, através de sua observação, conseguiu perceber o doce arremessado pelo Katakuri e esquivou. A terceira forma de haki é a cor do rei ou do conquistador, um poder que só é desperto em 1 em 1 milhão, sendo por sua vez um haki especial. Enquanto as outras duas cores são comuns e podem ser despertados através de treino por qualquer um, esse haki só é desperto por um seleto grupo. É dito que aquele que desperta tem as qualidades de um rei e está destinado a grandes conquistas. A principal capacidade desse haki é a de desmaiar os fracos de espírito à sua volta, como por exemplo temos o Shanks chegando no navio do Barba Branca e desmaiando muitos ali, deixando somente os mais fortes de pé. Uma das coisas mais legais em One Piece são as colisões de haki. Quando dois usuários da cor do rei usam seus poderes ao mesmo tempo, acontece essa colisão, abalando todo o ambiente e destruindo partes do lugar em volta deles. Treinando ao extremo seu haki, é possível alcançar o revestimento do rei, sendo uma combinação das cores, unindo a cor do armamento com a cor do conquistador. Pode ser explicado como um novo nível de armamento. Se fôssemos dividir em níveis, temos no nível 1 o haki do armamento básico, no nível 2 a emissão, no nível 3 a destruição interna e no nível 4 o revestimento do rei. Foi com isso que o Luffy conseguiu superar a pele de ferro do Kaido e feri-lo severamente. Esse é o poder dos imperadores. Então é isso, esse vídeo chegou ao fim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham que eu esqueci algo ou errei alguma coisa, comentem aqui embaixo nos comentários. Obrigado pela atenção, se inscrevam no canal e deixem seu like. E comentem coxinha aqui nos comentários para eu saber se você chegou até aqui. E é isso, até a próxima, fiquem bem.